Você está perdendo uma guerra que nem sequer sabe que está travando. Neste exato momento, enquanto assiste a este vídeo, existem 4 forças que determinam se você tem controle sobre sua vida, ou se sua vida tem controle sobre você. Sua língua, cuspindo o que não devia. Sua mente, presa em ciclos que te paralisam. O caos ao seu redor, te dominando. Sua grana, ditando cada decisão que você toma. 4 pilares. Se você não controla eles, eles controlam você. E a verdade nua e crua. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem sequer perceber que está sendo controlada. Nicolau Maquiavel observou algo que a maioria ignora. Poder real não vem de controlar os outros. Vem de controlar a si mesmo. E autocontrole não é um conceito abstrato de disciplina vaga. São 4 domínios específicos, concretos, mensuráveis. Língua, mente, caos, grana. Domine esses 4 e você terá mais autonomia decisória que 99% da população. Falhe nesses 4 e você viverá como marionete das próprias fraquezas. Não é motivação, não é autoajuda açucarada. É a diferença brutal entre quem vive por escolha e quem vive por reação. Primeiro pilar, sua língua, o instrumento mais perigoso que você carrega. Você acha que tem controle sobre o que fala? Então me responde, quantas vezes você falou algo no impulso e depois passou dias lidando com as consequências? Quantas oportunidades você destruiu porque não conseguiu ficar calado quando devia? Quantas relações você arruinou porque precisou ter razão ao invés de ter paz? Sua língua descontrolada não é apenas um problema de comunicação. É uma fábrica automática de inimigos, conflitos e portas fechadas. Maquiavel diferenciava claramente entre líderes que caíam pela espada do inimigo e líderes que caíam pela própria língua. E sabe qual era mais comum? A língua. Porque a espada você vê vindo, mas suas próprias palavras te traem por trás. Uma frase mal colocada numa call, um comentário sarcástico que vira inimizade permanente. Uma verdade dita no momento errado que fecha oportunidades para sempre. E você nem percebe que foi sua língua que te sabotou. Você acha que foi o mundo injusto. Não. Foi você sem controle do que sai da sua boca. A verdade que ninguém te conta. Falar não é direito. É estratégia. Você tem direito de falar o que pensa, claro, mas Maquiavel te faz uma pergunta melhor. Você quer ter razão ou quer ter resultados? Porque na maioria das vezes, ter razão e ter resultados são caminhos opostos. Você pode provar que está certo na discussão com seu chefe e destruir sua carreira. Você pode ganhar a discussão com seu parceiro e perder a relação. Você pode desabafar sua frustração e queimar pontes que nunca mais vão se reconstruir. Autocontrole da língua não é ser falso, é ser estratégico sobre quando, como e por que você abre a boca. Vou te dar a técnica maquiavélica dos 3 filtros. Antes de falar qualquer coisa, 3 perguntas. É verdade? É necessário? É o momento certo? A maioria das pessoas não passa nem no primeiro filtro. Falam coisas que não têm certeza. Falam coisas desnecessárias só para preencher silêncio. Falam no pior momento possível só porque a emoção mandou. Resultado, gastam 80% da energia apagando incêndios que elas mesmas criaram com a própria língua. Exemplo brutal do cotidiano. Você está numa call. Alguém propõe uma ideia que é objetivamente ruim. Você tem 2 opções: apontar o erro publicamente e provar sua inteligência, ou deixar passar e abordar em particular depois. A maioria escolhe a primeira. Por quê? Porque ego descontrolado sempre grita mais alto que estratégia.
Você quer que todos vejam que você é o mais inteligente da sala. E então, você humilhou quem propôs, ganhou a discussão, perdeu um aliado, criou ressentimento, plantou semente de sabotagem futura. Parabéns. Sua língua te deu 5 segundos de satisfação em troca de meses de problemas. O estrategista maquiavélico entende que o silêncio é arma. Quando todos esperam que você reaja, calar inverte o jogo. A pessoa que te provocou fica sem resposta. Não sabe o que você está pensando. Não consegue te manipular através da sua reação emocional. E você mantém todo o poder na interação. Maquiavel chamava isso de controlar a sorte através do autodomínio. Não é passividade. É controle absoluto sobre quando você dá munição para os outros te atacarem. 3 exercícios práticos para controle da língua que você aplica hoje. 1. Pausa de 5 segundos. Antes de qualquer resposta emocional. Conte até 5 respirando fundo. Cria espaço entre impulso e ação. 2. Regra dos 3 minutos. Em qualquer discussão, deixe a outra pessoa falar 3 minutos sem interrupção. Você vai descobrir que a maioria dos conflitos acontece porque ninguém se sente ouvido, não porque há discordância real. 3. Escreva antes de falar. Quando quiser reclamar ou confrontar, escreva tudo primeiro. Depois leia e pergunte: isso melhora a minha situação? Ou só satisfaz meu ego? 80% das vezes você vai perceber que não falar te serve. Melhor, mas calma. Porque se você acha que controlar a língua é difícil, espera até entender o segundo pilar, sua mente. A maioria das pessoas acredita que pensamentos são involuntários, que você não tem controle sobre o que passa pela sua cabeça. Erro fatal. Maquiavel observava que líderes fracos acreditavam em todo boato que ouviam. Líderes fortes analisavam estrategicamente cada informação antes de dar crédito. Sua mente faz a mesma coisa. Joga boatos sobre você o tempo todo, pensamentos automáticos, crenças limitantes, narrativas autodestrutivas. A diferença entre poder e impotência está em você acreditar cegamente ou questionar estrategicamente. Você não é seus pensamentos. Você é quem observa os pensamentos. Parece sutil? É a diferença entre ser escravo e ser estrategista da própria mente. Pensa comigo. Quantas vezes você teve um pensamento catastrófico que nunca se realizou? Quantas vezes sua mente previu desastres que nunca aconteceram? Quantas vezes você entrou em ciclo de ansiedade sobre algo que estava completamente fora do seu controle? E mesmo assim, você deu poder total para esses pensamentos como se fossem verdades absolutas. A mente descontrolada é uma ditadura interna, onde seus piores medos governam. Ansiedade sobre futuro que você não controla. Ruminação sobre passado que você não pode mudar. Comparações que te diminuem, autocrítica que te paralisa. E você vive nesse estado achando que é só assim que funciona? Não é. O autocontrole mental começa quando você entende que pensamento não é ordem, é sugestão. E sugestões você pode aceitar ou recusar. Vou te dar uma técnica maquiavélica brutal. Quando o pensamento destrutivo aparecer, não lute contra ele. Lutar dá poder. Faça diferente. Observe com distanciamento estratégico. Não é você sentindo, é você observando você sentindo. Não é você com ansiedade, é você percebendo a ansiedade passando pela sua consciência. Parece bobagem? Teste por 1 semana. A clareza que isso traz sobre seus padrões mentais é aterrorizante. Você vai descobrir que 80% dos seus pensamentos são 5 ou 6 scripts, repetidos em loop. E scripts você reescreve quando percebe que não te servem.
Exemplo concreto. 3 da manhã. Você acorda com o pensamento: e se eu perder tudo? E se der errado? E se eu falhar? A maioria faz o quê? Entra no ciclo, alimenta o pensamento com mais pensamentos, cria cenários catastróficos detalhados. Meia hora depois, está em pânico total sobre algo que nem aconteceu e provavelmente nunca vai acontecer. Mente descontrolada criando sofrimento a partir do nada. O estrategista maquiavélico faz diferente. Pensamento surge: e se eu perder tudo? Resposta mental, interessante. Minha mente está criando esse cenário. Por quê? Algo aconteceu hoje que acionou esse medo? Ou é ansiedade aleatória? Você observa sem combater, sem alimentar. 5 minutos depois, o pensamento perde força naturalmente, porque você não deu combustível. Controle mental não é não ter pensamentos ruins, é não dar poder absoluto a eles. Outra técnica que poucos aplicam: rotulação mental. Quando um pensamento destrutivo aparece, rotule internamente. Isso é ansiedade sobre o futuro. Isso é ruminação sobre o passado. Isso é comparação social. Isso é autocrítica baseada em um padrão impossível. Ao rotular, você cria distância, deixa de ser a emoção e passa a ser observador da emoção. E observadores não são escravos do que observam. 3 exercícios práticos para o controle mental. 1. Quando um pensamento ansioso surgir, pergunte: isso está no meu controle direto agora? Se não, solte. 2. Fim do dia. Escreva 3 pensamentos que mais dominaram seu dia. Analise: esses pensamentos me moveram para a ação ou só me paralisaram? 3. Pratique 10 minutos por dia, observando os pensamentos sem julgamento. Não tente mudá-los. Só observe como quem assiste nuvens passarem. Parece simples? E por isso mesmo poucos fazem. Preferem continuar sendo escravos da própria mente. Mas agora vem a parte que diferencia quem domina de quem é dominado. O terceiro pilar: caos. A maioria das pessoas vive tentando controlar o que não pode ser controlado. O trânsito, o clima, o comportamento alheio, a economia, o passado, o futuro, a opinião dos outros, e gasta uma energia mental gigantesca nessa guerra impossível. Resultado: exaustão emocional contínua, paz interior inexistente e 0 resultados práticos. Você não controla o caos externo, mas pode controlar sua resposta ao caos. E sua resposta determina se o caos te destrói ou te fortalece. Maquiavel tinha uma distinção brutal entre líderes que sobreviviam e líderes que caíam. Os que sobreviviam aceitavam a sorte como uma variável incontrolável e focavam no que podiam fazer dentro dela. Os que caíam brigavam com a realidade e perdiam tempo precioso lamentando ao invés de agindo. A pergunta não é por que o caos existe. A pergunta é o que você faz com o caos que existe. Pense em quantas vezes você perdeu a paz mental com algo que estava completamente fora do seu alcance. Trânsito parado, você bate no volante, xinga, estressa, muda algo. Não, só te drena antes de começar o dia. Uma pessoa te traiu. Você passa semanas ruminando o porquê, como puderam, o que fez de errado. Muda o fato de que aconteceu? Não. Só te mantém preso no passado, ao invés de construir um futuro diferente. A economia em crise. Você reclama. Culpa o governo. Entra em modo vítima. Muda a sua situação? Não. Só te tira do modo estrategista que poderia encontrar soluções. O autocontrole sobre o caos. Não é zen budista de não se importar com nada. É clareza estratégica brutal sobre o que está nas suas mãos e o que não está, e então direcionar 100% da energia para o que você controla. Você não controla se vai chover no evento.
Controla se tem um plano B. Você não controla a traição. Controla a velocidade de recuperação e o próximo movimento. Você não controla a economia. Controla suas habilidades, sua rede de contatos, seus planos alternativos. A técnica maquiavélica do locus de controle. Sempre que algo ruim acontecer, faça 3 perguntas imediatas. 1. Isso está no meu controle direto? Se não, aceite e passe para a próxima pergunta. 2. Resistir a isso muda o fato de que aconteceu? Se não, solte a resistência e foque no próximo passo. 3. Essa preocupação me move para a ação ou só me paralisa? Se paralisa, abandone. A maior parte da sua paz mental está escondida atrás dessas 3 perguntas. Mas você precisa ter coragem de responder com honestidade brutal. Exemplo do cotidiano que todo mundo vive. Você esperou 2 horas por alguém que não apareceu. Dor real. 2 horas perdidas. Sofrimento opcional. As próximas 6 horas você passa revivendo mentalmente, criando narrativas, alimentando a raiva, planejando vinganças verbais, contando para todo mundo como foi desrespeitado. Viu o que aconteceu? Você transformou 2 horas ruins em 8 horas de tormento auto-infligido. O caos te deu um golpe pequeno. Você multiplicou em sofrimento através da resistência. A distinção maquiavélica entre dor e sofrimento. Dor é o que a vida te dá. Inevitável. Você vai perder pessoas, vai enfrentar decepções, vai ter dias ruins. Sofrimento é o que você adiciona à dor através da resistência mental. É o não aceitar a realidade como ela é. É o brigar com o que já aconteceu. É o ansiar pelo que não pode ter. Dor, você não escolhe. Sofrimento você cultiva através da falta de aceitação estratégica. 3 formas práticas de controlar sua resposta ao caos. 1. Quando algo der errado, dê a si mesmo 2 minutos para sentir a emoção. Depois, ative o modo estrategista e pergunte: qual o meu próximo melhor movimento? 2. Crie uma lista de variáveis controláveis e variáveis incontroláveis na sua vida. Revise semanalmente. Você vai se surpreender com quanto tempo gasta em coisas que não estão nas suas mãos. 3. Prática diária de aceitação ativa. Não é resignação. É reconhecer a realidade como ela é e então agir estrategicamente dentro dela. Trânsito parado? Aceito e uso o tempo de outra forma. Traído? Aceito o que aconteceu e decido meu próximo movimento estratégico, mas tem um 4º pilar que completa o autocontrole maquiavélico. E esse é onde a maioria falha, espetacularmente. Grana. Você acha que controla sua grana? Mentira. Se você sente ansiedade quando o assunto é grana, não é você quem controla. Se suas decisões de vida giram em torno de salário, não é você quem manda. Se você compra coisas para se sentir melhor emocionalmente, não é você quem tem o poder. É a grana que te controla como uma marionete, e você nem percebe as cordas. Maquiavel observava líderes que eram escravos da própria riqueza, gastavam para manter aparências, faziam dívidas para sustentar luxos desnecessários, ficavam reféns de credores, perdiam autonomia decisória porque precisavam da grana mais do que a grana precisava deles. E os líderes fortes tratavam a grana como uma ferramenta, não como um objetivo. Usavam, não eram usados. A diferença crucial está em quem domina a relação. A verdade nua e crua é que grana amplifica quem você é. Se você é um Zé Ruela sem grana, será um Zé Ruela em escala gigante quando tiver dinheiro. Se você é um estrategista sem grana, será um estrategista com mais recursos quando tiver dinheiro. Grana não te transforma em uma pessoa melhor ou pior.
Apenas revela com clareza quem você sempre foi. E se você não tem autocontrole financeiro agora, mais grana só vai acelerar sua autodestruição. Vou te mostrar como isso funciona. O cara ganha R$1.000, gasta 1.500, entra no rotativo do cartão, reclama que está liso, recebe um aumento, agora ganha 2.000. Você acha que ele economiza os 1.000 extras? Não. Aumenta o padrão de vida proporcionalmente. Agora gasta 2.500. Mesmo problema, só que com números maiores. Por quê? Porque o problema nunca foi a quantidade de grana, e sim a falta de controle. E falta de controle não se resolve com mais recursos, se resolve com mudança de comportamento. O estrategista maquiavélico entende uma verdade que os gurus de finanças detestam. Não importa quanto você ganha, importa a distância entre o que você ganha e o que você gasta. Alguém que ganha 3.000 e gasta 2.000 tem mais poder do que alguém que ganha 10.000 e gasta 12.000. Por quê? Porque poder financeiro não é status exibido, é margem de manobra, é a capacidade de dizer não para o que não te serve mais, é autonomia decisória. E autonomia só existe quando você não está refém da próxima parcela, do próximo salário, da próxima grana que ainda não chegou. Deixa eu te dar um exemplo que vai doer. Você compra coisas que não precisa para impressionar pessoas que você nem gosta. Roupa de marca para parecer bem-sucedido. Carrão acima do padrão só para ostentar status. Restaurante caríssimo para postar foto no Instagram. Tudo financiado no crédito. E você chama isso de quê? De sucesso? Maquiavel chamaria de escravidão voluntária, disfarçada de conquista. Você trocou liberdade real por uma aparência de sucesso e ainda acha que está ganhando. O controle maquiavélico da grana começa com uma pergunta simples: quem decide? Quando você vê uma promoção imperdível, quem decide se você compra? Seu impulso emocional ou sua estratégia racional? Quando surge uma oportunidade de investimento incrível, quem decide? Seu medo irracional ou sua análise baseada em dados concretos? Quando chega a fatura do cartão, quem está no comando? Sua negação confortável ou sua responsabilidade desconfortável? A maioria terceiriza as decisões financeiras para as emoções. Resultado? Vive no piloto automático do consumo e depois se pergunta por que está presa. 3 regras maquiavélicas sobre grana que mudam tudo. 1. Gaste sempre menos do que ganha. Parece óbvio? Então por que a maioria não faz? Porque confunde padrão de vida com qualidade de vida. Você não precisa de metade do que compra para ser feliz. Você compra para preencher vazios emocionais, que grana não resolve. 2. Tenha reserva financeira suficiente para dizer não. Poder real é o poder de dizer não para um emprego que te adoece, para uma relação que te diminui, para uma situação que não te serve mais. Sem reserva, você diz sim para tudo, porque precisa. Com reserva, você escolhe baseado em estratégia. 3. Dinheiro é ferramenta de liberdade, não o objetivo final. O objetivo real é autonomia decisória. Dinheiro sem controle não te dá autonomia, te dá apenas mais formas de se sabotar, em escala muito maior. Agora, a parte mais importante: como os 4 pilares se conectam. Você controla sua língua, mas não controla sua mente. Sua mente descontrolada vai sabotar sua língua. No primeiro momento de estresse, você controla sua mente, mas não controla sua resposta ao caos. O primeiro evento inesperado vai te jogar em modo reativo. Você controla o caos, mas não controla sua grana?
Você vai estar sempre refém de circunstâncias financeiras. Você controla a grana, mas não controla sua língua. Vai falar sobre dinheiro de uma forma que cria inveja e inimigos. Os 4 pilares não são independentes, são interdependentes. Cada um sustenta os outros, cada um amplifica os outros. Domínio completo exige atenção aos 4 simultaneamente, mas a maioria tenta controlar um e ignora os outros 3. Resultado, fracassa em todos, porque não entendeu que autocontrole é um sistema integrado, não uma habilidade isolada. Você acabou de descobrir os 4 pilares do autocontrole maquiavélico: língua que constrói, ao invés de destruir; mente que você observa, ao invés de ser escravizado; caos que você transforma em vantagem, ao invés de ser dominado; grana que te serve, ao invés de te possuir. Nos últimos minutos, você viu verdades sobre poder pessoal, que a maioria leva décadas para perceber, se é que percebe. Essa informação não é comum. Poucos canais têm a coragem de falar sobre autocontrole real, sem romantização motivacional vazia. O valeu demais ali embaixo não é só apoio financeiro. É você dizendo que quer mais conteúdo assim, sem filtros, sem mentiras confortáveis, focado em transformação real através de verdades brutais. Cada valeu demais financia vídeos que vão contra a indústria da autoajuda superficial, que te vende ilusões. Você não é só um espectador passivo. Você é alguém que busca autocontrole real sobre a própria vida, não teorias reconfortantes que não mudam nada. E isso te coloca numa minoria estratégica. Faça parte de quem entende o jogo do autodomínio e joga para vencer, não de quem reclama das próprias fraquezas, sem fazer nada. Agora, a parte crítica: como aplicar os 4 pilares hoje. Porque teoria sem prática é entretenimento intelectual inútil. E você não veio aqui para se entreter. Veio para se transformar através da ação. Vou te dar o método maquiavélico de aplicação progressiva. Não tente dominar os 4 pilares simultaneamente amanhã. Isso é receita garantida para falhar em todos e desistir. A urgência de ter tudo agora é sintoma de falta de autocontrole, não um sinal de ambição saudável. Faça diferente. Escolha um pilar para as próximas 2 semanas. Apenas um. Se é a língua, aplique os 3 filtros antes de falar. E pratique o silêncio estratégico. Se é a mente, pratique a observação de pensamentos sem identificação e a rotulação mental. Se é o caos, aplique as 3 perguntas de locus de controle, sempre que algo inesperado acontecer. Se é a grana, rastreie todo o gasto por 14 dias e questione quem está decidindo cada compra. 2 semanas em um pilar cria uma base sólida. Depois, adicione o 2º pilar, mais 2 semanas. O 3º pilar, mais 2 semanas. O 4º pilar. Em 8 semanas, você terá mais autocontrole do que a maioria acumula em uma vida inteira. Mas exige algo que a maioria não tem: paciência estratégica. Maquiavel construía o poder progressivamente, tijolo por tijolo, não instantaneamente, e durava, enquanto quem busca uma transformação mágica e rápida volta ao ponto de partida em semanas. 3 princípios para uma aplicação sustentável dos 4 pilares. 1. Foque no progresso, não na perfeição. Você vai falhar. Vai perder o controle da língua e falar algo impulsivo, vai se identificar com pensamentos que te sabotam, vai reagir mal quando o caos bater a porta, vai fazer umas comprinhas por impulso. E tá tudo bem. Falhar faz parte da jornada para o domínio, para o autocontrole. O que te difere da manada não é a ausência de quedas, de erros.
é a velocidade com que você se levanta e corrige a rota depois de cair. A pessoa comum escorrega e já era, joga a toalha, conclui que isso não é para mim. O estrategista maquiavélico tropeça, analisa o que causou o tombo, ajusta a estratégia e continua em frente. O jogo não é sobre nunca falhar. É sobre falhar cada vez menos e corrigir cada vez mais rápido. 2. Autoconhecimento brutal antes de qualquer ação. Você precisa saber em qual desses pilares você mais fraqueja. E não adianta dourar a pílula, mentir para si mesmo. Se você não faz ideia, joga a real para 3 pessoas de confiança. Onde você acha que eu perco mais a linha? Na língua, na mente, com o caos ou com a grana? A resposta pode doer. Abrace essa dor. Use-a como um diagnóstico preciso. Comece pelo pilar mais fraco. É ali que você vai ver o retorno mais rápido do seu esforço. 3. Medição objetiva do progresso. Como você vai saber se está ganhando essa batalha interna? Você precisa de métricas. Para a língua, quantas vezes por semana você solta alguma coisa que depois se arrepende amargamente? Comece medindo essa frequência. Depois, reduza. Para a mente. Quantas vezes por dia você se deixa levar por pensamentos ansiosos por mais de 5 minutos? Meça e reduza. Para o caos. Quantas vezes por semana você perde a paz por causa de alguma treta que está fora do seu controle? Meça e reduza. Para a grana. Qual a porcentagem da sua grana que escorre pelos dedos em gastos impulsivos, totalmente fora do planejado? Meça e reduza. Sem medição, não existe progresso de verdade. É só ilusão de ótica, miragem no deserto. Uma última verdade que vai separar os homens dos meninos. Quem realmente quer ter as rédeas da própria vida de quem só quer a sensação de que as quer. Isso vai exigir desconforto constante. Não tem hackzinho, não tem atalho, não tem receitinha mágica de 3 passos. É reconstrução de comportamentos que você alimentou por anos ou décadas. Cada vez que você sentir o impulso de soltar um veneno pela boca e parar por 5 segundos, vai ser desconfortável. Cada vez que você observar um pensamento ansioso, em vez de entrar de cabeça no ciclo vicioso, vai ser desconfortável. Cada vez que você aceitar o caos, em vez de espernear contra ele, vai ser desconfortável. Cada vez que você resistir à tentação de comprar aquela tranqueira que você não precisa, vai ser desconfortável e você precisa fazer as pazes com esse desconforto, porque ele é o preço do autocontrole. E autocontrole é o preço da liberdade de verdade. Então, vou te fazer a pergunta final e seja sincerão com você mesmo. Qual dos 4 pilares te derruba mais? Língua, mente, caos ou grana? Deixa a sua resposta aí nos comentários. A galera iludida vai bancar o super-homem, dizer que controla tudo. O estrategista vai assumir o pilar mais fraco e começar a reconstrução. Por ali, qual lado você escolhe? E se você sacou que está perdendo a guerra silenciosa do autocontrole, relaxa. Nem tudo está perdido. Agora você sabe exatamente quais são os campos de batalha. Língua, mente, caos, grana. Domine esses 4 e você vai ter mais poder de decisão, mais autonomia pessoal do que 99% da galera que vive no piloto automático. Continue refém deles e você vai só viver mais uma vida de reatividade, achando que está fazendo escolhas conscientes. Maquiavel te daria essa escolha com clareza brutal, mas só você pode decidir. Autocontrole real ou impotência confortável. Domínio progressivo ou escravidão permanente. Estratégia disciplinada ou vitimização conveniente. A guerra está rolando agora, aí dentro, e você está do lado que ganha ou do lado que perde.